pessoal, aqui é a professora Tônia Neiser em mais uma aula sobre os aditivos e coadjuvantes de tecnologia do curso superior de Tecnologia em Alimentos. Nessa aula nós falaremos sobre os coadjuvantes de tecnologia aplicados nos alimentos. Então, de acordo com a RDC 778 de 2023, os coadjuvantes são definidos como substâncias que a gente não consome como ingrediente por si só, mas que são utilizados intencionalmente na elaboração de matérias-primas, de ingredientes e principalmente de alimentos. Essa adição intencional, ela tem uma finalidade tecnológica durante a elaboração e normalmente não ficará mais disponível ao final do alimento processado. Então aqui nós temos que pode resultar na presença não intencional, desde que seja inevitável, de resíduos desses coadjuvantes, permitidos pela legislação específica. Entretanto, no geral, os coadjuvantes eles não estarão presentes nesse alimento processado, apenas os aditivos. A AIN 211 de 2023, ela define os coadjuvantes em 19 categorias. Aqui nós conseguimos ver essas 19 categorias e lá na legislação a gente vai ter então a descrição de cada uma delas. Mas basicamente a gente tem o fermento biológico é um exemplo de coadjuvante. Ele atua durante o processamento. Enquanto ele está sendo ativado, ele promove o crescimento dos pães, mas ele é consumido no decorrer do processo. Então, no final, o pão assado, pronto, disposto ao consumidor, não tem mais a presença do fermento biológico, porque essas leveduras elas foram consumidas. Por isso que ele é considerado um coadjuvante. As enzimas que atuam durante o processo também e após elas são inativadas, são consideradas coadjuvantes. Solventes de extração, agentes de resfriamento e congelamento, agentes de controle de micro-organismo, agentes degomantes, todos esses então são considerados coadjuvantes. Vamos ver alguns exemplos da aplicação então na área de alimentos. O ácido peracético, ele é classificado como um coadjuvante, agente de controle de micro-organismos, muito comumente utilizado para lavagem de ovos, lavagem de carcaças e de hortaliças e frutas. Aqui a gente tem a legislação, um exemplo de legislação para produtos cárneos, onde o ácido peracético ele tem a função de agente de controle de micro-organismo, em que o limite máximo de resíduo aqui não está estabelecido, então o ideal é que não haja a presença desses resíduos após o processamento. E aqui a gente tem que temos um limite máximo de uso. Não temos, é quantum sapiens, quanto se fizer necessário, desde que não haja resíduos no produto final. O ácido peracético ele tem essa observação, que quando a gente tem a aplicação dele, ele acaba se decompondo. Então ele se decompõe em produtos não tóxicos, porque ele reage com o oxigênio e se transforma em ácido acético e oxigênio. Então acaba não tendo a gente nem vai ter a presença dele, mas de qualquer forma não haveria a possibilidade de ter resíduos nesse alimento. Um outro exemplo de coadjuvante na área de alimentos são os gases, o gás propelente, aqueles gases que são destinados no interior da embalagem de pães, de salgadinhos, de biscoitos, que tem principalmente o objetivo de evitar a oxidação. Então aqui nós temos um exemplo de gases propelentes permitidos para o leite em pó. Então o dióxido de carbono, por exemplo, e o nitrogênio são permitidos para produtos já embalados, e não há um limite de resíduo ali, até porque quando vai se abrir essa embalagem, esse gás vai ser dissipado, então ele não vai permanecer um resíduo ali no alimento a ser ingerido. Peróxido de hidrogênio também é um coadjuvante, conhecido como um agente de inibição enzimática, que é utilizado principalmente em produtos cárneos, e aqui novamente a gente tem então que ele é autorizado para branqueamento de estômago, bucho, tripa, mocotó, por exemplo, e
não há um limite aqui, né? O quantum satis, a quantidade necessária, né, para a função tecnológica, desde que não haja aí um limite, desde que não haja um resíduo depois no produto final. E aí nós temos muitos outros exemplos. O óleo mineral, a parafina líquida, sendo utilizado aí nas formas como agentes de desmoldagem de balas ou de biscoitos, chocolates também são utilizados. Então, atuou para desmoldar, mas não segue no produto final. Acetato de metilo, utilizado como solvente de extração, extrair óleos vegetais, óleos essenciais, extrair cafeína ou algumas substâncias amargas do café, é considerado um coadjuvante. Auxiliou no processo de extração, no processo de fabricação, mas não vai estar lá no processo final, porque ela vai ser separada. Carvão vegetal, mesma coisa, um coadjuvante de agente de filtração. Auxilia na filtração de compostos sólidos, por exemplo, mas depois ele é separado e o óleo, a gordura, enfim, segue sem a presença desse composto, certo? Então, basicamente, em resumo, qual que é a diferença dos aditivos e dos coadjuvantes? O aditivo, pessoal, ele é incorporado ao alimento intencionalmente, mas ele tem uma função tecnológica ao longo do processamento, principalmente ao longo da vida de prateleira, tá? Ele permanece no alimento quando ele for consumido. Já o coadjuvante, ele vai exercer a sua função durante o processamento do alimento, mas ele vai ser eliminado ou vai ser inativado durante esse processo e quando o produto final estiver na prateleira, não vai mais haver a presença, ou ao menos vai haver presença de traços apenas quando for inevitável. Certo? Espero que tenha ficado claro e a aula sobre coadjuvantes é sobre isso.